Glória Brito, vamos começar nosso quinto programa? Sei Deixa eu lá, botar não o sei. óculos. Ah, tá bom, tá eu tô certo. com uma cara muito feia hoje. Tá não, jamais. Jamais. Até porque o tema de hoje é o tempo, né? Saturno. É. O Cronos, para os É. gregos, Saturno. Então tá valendo ruga, né? Tá valendo Óculos. tudo. Fica de óculos hoje. Eu tô de óculos sempre. É. Não fico não? Sempre Não, não. fica não. Essas pedras também é por causa de Saturno. Né? Sem dúvida alguma. Então hoje estamos entre cartas e estrelas com pedras no meio do caminho. Isso. E era... Viu No uma meio pedra do caminho havia uma pedra no meio do caminho. caminho. Se devia, acho que o Dirumon, quando fez isso, estava em Paraty, sabia? Só pode. Paraty tem muita pedra. Não né? é? Eu torci muito tornozelo naquelas pedras. Engraçado que quando a gente uma vez fez uma viagem, só tinha a minha filha. Né? Depois a gente teve um filho e tal. Ela era pequenininha. E quando a gente saiu do carro, chegou em Paraty, saiu do carro e botou ela assim no chão, ela falou assim, quer pedra ou não? Aí eu falei, vamos embora, porque pô, não vai dar certo, né? Quer pedra ou não em Paraty, né? Ela não gostou da irregularidade do piso, porque ela estava aprendendo a andar, né? Aí a gente falou assim, é porque tem pedra. Ela falou, não quer pedra não, quer pedra não. Menina sábia. Menina sábia. Então, Saturno é fascinante, né? Muito. Sobretudo, estou puxando o saco dele porque ele Acho não gosta bom, acho bom. Ele não leva desaforo para casa. E ele tem um papel fundamental na astrologia, que é bem conhecido, né? As revoluções, né, de Saturno, né? A volta de Saturno, né? Ao mesmo lugar, o retorno, que é a revolução, né? A famosa revolução. A revolução solar, né? A revolução, todos os planetas têm suas revoluções. A de Saturno, que se dá em aproximadamente 29 anos, né? Tudo, ela é muito famosa, né? Muito conhecida e também os ângulos que ele vai formando. Então eu vou falar disso, mas antes eu queria que Glória fizesse um paralelo aí com as cartas do tarô, né? Desse papel de Saturno no tarô, porque na astrologia ele é tão claro esse papel que depois a gente encaixa aqui nessa relação. No tarô eu também acho até tem cartas que vão representar aí Saturno em seus diversos momentos, né, Glória? E aí eu queria que você falasse disso. Você estava falando, eu estava pensando, né, naquela imagem tão representativa de Saturno, né, que é o deus Cronos engolindo os próprios filhos, né? Então, na verdade, Saturno, que foi um dos filhos de Reia e Urano, né? Ele era um bichinho do mal. Ele veio para organizar o tempo. Então, porque no início era o caos, ele veio para delimitar espaços, né? Delimitou esses espaços. Entretanto, ele começou a ficar com medo dos irmãos invadirem o espaço dele. Então, o que ele fez? E também que a prole dos irmãos viesse a... E a dele mesmo. E a dele próprio, exatamente. Os filhos dele, né? Exatamente. Aí o que ele começou a fazer? Os filhos nasciam, ele comia os filhos. Os filhos nasciam, ele engolia os filhos. Até que um dia... Isso no sentido não sexual, era antropofágico. Antropofágico. Tanto que uma vez, né, a esposa dele, cansada de parir os filhos que ele comia, né? Aí não adiantava nada aquela parida. Pois é. Aí ela foi se aconselhar com lá uma daquelas titânidas, como que chama, né? A gente tem que combinar isso antes, né? Passa agora. É verdade. Como é daquelas mulheres poderosas, né? Imagina, semideusas, titânios, enfim, deixa pra lá, tá? Parece marca de pilha, né? De bateria. É verdade. Então daquelas placas que a gente bota quando quebra o braço. Aliás, Saturno rege essas coisas todas, né? O esqueleto, isso, articulações e tal. Incrível, né? Que ele de volta, né? Ele entra e se mete na conversa. É sensacional. Aí ela se aconselhou com Hecate, né? E aí Hecate, que era uma figuraça, que um dia vamos falar sobre ela, que tem uma certa similitude com a Lilith, né? Sim. E aí a Hecate falou, não, deixa comigo, eu tenho aqui uma poção que vai resolver a sua vida. Aí deu para ela aquela poção, ela deu para o Saturno começou a vomitar os filhos,
né? E aí daí para frente é muita história quando a gente Tava tudo inteirinho lá. Tudo inteirinho. Ele engolia, mas não mastigava. Cada indigestão, né? Aí ficavam os meninos tudo lá dentro, né? Conversando, né? Tramando contra o pai. Miserento, engoliu a gente. Engoliu a gente. Daí pra frente é outra história, que um dia a gente conta, eu adoro contar história, acho que o Tião também gosta. Então, mas daí pra frente os filhos nasceram, mas eles não derrubaram o pai, eles não conseguiram derrubar o pai. O bichinho era tinhoso. E existia na antiga Grécia rituais chamados saturnálias, aonde então eles reproduziam essa história. Então existia uma figura de Saturno enorme, de ferro, eles acendiam uma fogueira embaixo e jogavam as criancinhas ali dentro, velho. Sacrificavam as crianças recém-nascidas. Tem uma escola de astrologia, né, bem conhecida, que é a Saturnália. Né? Saturnália? Tem uma escola de astrologia tradicional. A astrologia tradicional só vai até Saturno. Até Saturno. Não considera os planetas externos, Urano, Netuno e Plutão. Isso. Então, aí voltando à vaca fria... Que são as cartas que representam. Que são as cartas, pois é. É por isso que a gente acaba tendo vídeos com 50 minutos, né? Porque... vamos parar em meia hora. Prometemos a vocês, tá? Saturno certo. vai nos ajudar nisso. E não era isso que eu queria, eu queria a carta. Então, você pegou o celular? Não, é ato falho, é mania de celular. Então. Que cartas para você representam então, Saturno? Aqui nós temos, mas eu vou mostrar para vocês, porque o meu parceiro ainda vai descobrir como é que ele bota isso. Vai, o parceiro dela vai. Paulo, como é que... Paulo, faz alguma coisa. Aí temos aqui, na minha opinião, tá? Eu não sei se é a opinião de todo mundo, mas é como eu estava dizendo ao Tião, né? Eu me considero com licença poética para fazer as associações que eu achar melhores, entendeu? Então, depois de mais de quase 40 anos nessa história, enfim, é a minha verdade aqui. Não sei se todos concordarão, mas Tião concordou, né? Dane-se. Bom, vamos lá. A primeira revolução de Saturno. Não. Está na minha casa, não boto veneno no seu café. Exatamente, concordo. Tá. Então, a primeira revolução de Saturno, eu creio que corresponde ao arcano 1, que é o mago. Que então seria um indivíduo, né, depois de passar daquela etapa do louco... Dos 0 até os 28 anos, por aí, né? Por aí, né? Que aí já passou daquela etapa do louco, já caiu no abismo, já abriu as trouxinhas, já descobriu que tinha recursos, etc, etc. Eu penso que essa seria a primeira revolução, quer dizer, é quando o cara ele se dá conta, né, de uma existência inteligente e começa ali a enveredar e formatar o seu caminho, né? Coisa que vai até os 30 anos. Então, a gente sempre espera, acho que na astrologia também, embora seja uma coisa mais em tese do que na realidade, na prática, né? A gente sempre espera que o indivíduo, ao chegar aos 30 anos, ele já tenha mais ou menos uma ideia do que ele vai fazer na vida dele, né? Então, aí ele chega ali, aí tem a famosa crise dos 30, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, papo de Saturno, e aí ele para, e não é incomum que as pessoas tenham crises existenciais absurdas na cidade. Alguns se separam, outros viajam, outros perdem negócio, enfim, dá uma poliesculhambose generalizada. Todo mundo aqui que já tem 30 ou mais de 30 sabe disso, sabe do que eu estou falando. E quem não tem, se prepare, porque vem, a crise vem. Então, aí quando chega aos 30 anos, o mago diz assim, bom, eu cheguei até aqui, deixa eu fazer um inventário, fazer um balancete do meu caminho. Aí ele faz aquele balancete, isso serve, aquilo não, isso serve, aquilo não, isso aqui eu posso fazer melhor, aquilo ali deixa para lá. E aí ele inicia, na minha opinião, a segunda etapa do processo de revolução de Saturno, que seria a carta do carro. A partir aí dos 29 anos. Isso. Até os 58, 59. Provavelmente. Então, o que acontece? A carta do carro, dentre outras interpretações, que são interpretações mais pop, né, que falam de viagens, de caminhos, de sucesso, de vitória e todas essas coisas, mas essa carta tem uma interpretação mais subjetiva que fala de autoconhecimento, que é como se você, com esses cavalinhos aqui, que seriam sua própria maleta, né, de coisas boas e ruins, você já estivesse em condições de lidar com todos os seus aspectos
E, ao conhecê-los, você então usá-los para o seu bem, né, para o seu próprio desenvolvimento. Aí, é um equipamento, né, que você tem para levar a vida. Já não está tão despojado como o mago. Não, exatamente. Já está mais articulado. Já tem uma bagagenzinha. Já tem uma bagagenzinha. Bom, aí você vai aqui, né? Tararará, 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 casou, teve filhos, escolheu uma carreira, comprou casa própria, né? Separou. Se separou, casou de novo, foi isso, aquilo outro. Nessa etapa de vida aqui, que seria dos 28, 29, 30 até os 58, que seria a revolução de Saturno, essa daqui, do eremita. Por quê? Porque nessa idade aqui, você já está velho. Não dentro dos conceitos assim atuais. Você chegou a me deu até um... Eu sei que eu já estou velho, não fala assim de supetão. Então, de bofetão, é de bofetão. É de bofetão. Então, quando você chega aqui no eremita, pressupõe-se que você já deu conta, entendeu? Você já desenvolveu o que deveria, já teve os filhos que queria, já construiu as coisas que você gostaria, etc, etc. E aí começa uma viagem de volta para casa. O que é isso? É quando você começa, então, a se liberar dos seus pendurucalhos, dos apegos, né, do ego, e assim, de pessoas chatas e dessa coisa toda, para então você retornar para casa. E aí você privilegia as boas relações, né, os bons amigos, poucos. Aqui o eremita não costuma ter muitos Cada amigos. vez menos. Cada vez menos. Também tem disso. E aí, por isso a gente está falando de 60 anos até 80 e blau, né? Até quase 90, exatamente. Exatamente. E aí você começa a ter uma vida, ou supôs que deveria, uma vida mais leve. Né? Você começa a se desapegar de coisas e aí a vida se torna mais leve. E aí você pode se dedicar a muitas coisas, a fazer curso, estudar filosofia, até estudar astrologia e todas essas coisas, para que você melhore internamente, se melhore espiritual e emocionalmente até o momento do grande encontro, que é quando você vai para riba. Ou não, né? Ou para o lado. Para onde você quiser, mas para onde você larga aqui o corpinho e vai fazer outra viagem. Aí aqui assim, eu queria muito que o Tião falasse sobre isso que eu estou te falando agora, pelo seguinte, era uma conversa que nós estávamos tendo antes de começar, né? Que atualmente nós não temos mais esse conceito tão fechado, tão estabelecido, porque tem muita gente fazendo ainda muita coisa nessa revolução de Saturno dos 58 aos 90, então, aos 80. Então fala isso, Dião. Primeiro você, né? O que acontece? Na astrologia a gente pensa na revolução, porque o retorno de Saturno, que é uma coisa famosa, né? Tem todo um apelo. Tem umas coisas que são famosas na astrologia, porque tem quem só entenda o horóscopo, né, diário, que é uma coisa bem básica. Sim. Mas quem já tem um pouco mais de curiosidade acaba ouvindo falar de revolução solar, meu aniversário todo ano, né, inferno astral, essas conversas. Aí também acaba ouvindo falar de Mercúrio retrógrado. Né? Então, aí Mercúrio está retrógrado, negócio ascendente e tal. E tem também quem acaba ouvindo falar do tal retorno de Saturno, principalmente o primeiro, né? Que as pessoas falam muito, né? Por causa das crises existenciais. As crises, da maturidade e tudo. Mas Saturno é Cronos, né? Tempo, né? É o grande marcador da astrologia, dos ritmos, né, da vida, que variam de acordo com a sua cultura, com a época, né? Então, porque na antiguidade a gente tinha outras dinâmicas de vida e tal. Mas vamos imaginar o círculo 360 graus. Todo retorno, toda revolução de planeta é quando ele volta a um determinado ponto que ele estava. Então, não importa o ponto. Você pegou hoje, tá. Quanto tempo Saturno leva para chegar ao mesmo ponto que ele está hoje, porque por sinal está no início de Áries, né? Está ali no início do signo de Áries. São mais 29 anos, né, para chegar ali. Só que daqui a 7 anos ele está fazendo uma quadratura com esse Saturno, daqui, né, de hoje. Daqui a 14, 15 anos ele está fazendo uma oposição. Daqui a 21 anos ele está fazendo uma outra quadratura. E aí depois ele volta ao mesmo ponto. Então, se a gente pega o ser humano, esses ciclos de 7 anos
são interessantes porque até a nossa própria medicina, a ciência fala, né? Primeira infância, 7 anos, aí até os 14 você tem a segunda infância, adolescência, os hormônios, né? Aí 21 você já vai ficando mais maduro, o organismo para de fazer certas coisas, começa, né, a já ter uma outra percepção. Então, existe de fato, eu acho que esses antigos eram muito sábios. Cara, né? demais. Haja visto a própria numerologia que tem os setenários, né? Exatamente. Setenários esses que são usados também na alta magia, enfim. Setenários que tem a ver com a carta 7, que é a carta do carro. Claro. Então, essa divisão, o próprio Jung considerava os setenários. Sim. Agora, acho que Passou a gata aqui. Na revolução final, eu acho que o corpo da gente começa a atuar em modo de sobrevivência, não é, não? Acho que sim, de manter só o que interessa. Mas é isso, o que acontece? Eu acho que o que a gente tem de novo nesse momento atual é a longevidade. Isso. Então, o que nós temos em comum em boa parte do mundo, né? Porque, lógico, o mundo não é igual, não é homogêneo, né? Você tem lugares onde a vida é tão difícil quanto era, né, lá séculos atrás aqui no Ocidente, hoje chamado de Ocidente, né? Também é uma referência. É outra conversa. Outra conversa. Você topa um dia a gente falar um pouco de física? Top. Física quântica? Já tenho estudado isso. Eu estudo há muitos anos. Eu acho que a gente podia falar um dia, porque assim, a gente fica assim, a gente vai falar, as pessoas não vão entender, vão achar chato. Mas eu acho que do jeito que nós somos, a gente conseguiria transformar isso numa assim, linguagem mais palatável. Não sei o que te levou a estudar essas coisas, da ciência tradicional, né? Mas para mim foi um contraponto aos estudos místicos. Sim. Né? Eu acho que talvez para Sim, você também foi a mesma coisa. A gente não ficar só, né, boiando no misticismo. Não, foi a Rosa Cruz que me levou para estudar isso. Tá. No meu caso foi mesmo assim. Eu teve um momento que eu intuí que eu tinha que saber mais de astronomia, de física, de ciência, porque eu acho que tem uma ponte, né, entre todas essas coisas. Claro. E aí hoje a gente tem longevidade maior. Então eu acho que daqui a pouco nós não vamos estar vivos para ver isso. Se Deus quiser. Né? O ser humano viverá até, quem sabe, nossos netos, né? Sim. Os netos deles. Isso. Viverão até 120 anos. É o que a ciência preconiza hoje. Inclusive que a ciência preconiza com os avanços que nós estamos tendo em diversas áreas da ciência. Se a gente não explodir o mundo antes, aí é uma outra história. Isso. Se a gente não se acabar, né? Isso, eu escrevi uma crônica sobre isso, vou te mandar. Eu acho que a gente não consegue destruir o planeta, ainda bem, mas a gente consegue destruir a nossa civilização. Certamente. Talvez não pela primeira vez, né? Talvez já tenhamos feito isso outras vezes. Essa é uma outra conversa também. Tá bem. Mas, de fato, a gente está aumentando a longevidade. Então, hoje, uma pessoa de 60 anos não é mais como a minha avó quando tinha 60 anos. Aliás, né, uma pessoa de 60 anos há algumas décadas, não muitas atrás, era uma pessoa já, né, assim, era uma idosa, vamos poupar. É que até a pessoa começava a trabalhar muito criança, né? É verdade, então, assim, também. Já parava. Meu pai, por exemplo, começou a trabalhar e oficialmente como boy, né, e depois fez concurso com 14 anos. Então, meu pai, aos 49 anos, tinha 35 anos de serviço público federal. Nossa, que loucura. Então, se aposentou com 49 anos no Serviço Público Federal. Meu marido aposentou com 41. Pois é. 41 anos de serviço e uma idade mais ou menos que não seria hoje. Pois é. Então, assim, a gente tem... Até que hoje, com nova Previdência, ninguém vai se aposentar. Né? Eu acho que também tem, infelizmente, muitas pessoas se aposentam, mas não é o suficiente para viver. É verdade. Muitas não, a maioria, né? E aí tem que continuar trabalhando. Mas, de fato, assim, isso está avançando. Então... Primeiro retorno, 28, 29 anos, essa maturidade que a Glória falou muito bem na carta do Mago. Essa chegada da maturidade que já incorpora carro, né, bagagem, casamento, ou não, mas enfim, maior responsabilidade no trabalho, porque a pessoa vai chegando aos 30 e poucos, 40 anos, ela tem alguma posição de experiência no trabalho que ela começou lá com 20 e poucos. Né? Se for uma pessoa privilegiada, como nós fomos, de ter feito faculdade, essas coisas todas, se forma, começa, né, estagiário, né, trainee, não sei o que lá, e vai, né, galgando aí posições e tal. Seja uma profissão autônoma também, vai ganhando experiência, se tornando um profissional melhor, um advogado, um médico, o que for. E aí,
você vai chegando e antigamente, 60 anos, começava o oi, agora vamos, né? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E também vamos viver a vida, né? Vamos aproveitar. Também. Como ninguém também se separava, a não ser que ficasse viúvo e tal, ia se aturando, né? Também os casais e tudo, e vamos ver o que dá. Ruim com ele, pior sem ele. Já acostumei assim mesmo e tal, né? E tal, aquele negócio. Hoje não, a gente tem um padrão de relacionamento hoje não só hoje, né? De umas 2 décadas para cá, pelo menos, né? Um pouco mais. A gente já não é tão assim, né? Uma relação não vai bem e acaba. E aí se desfaz um casamento, começa outro e tudo. Então, assim, tem gente começando a vida com 60 anos, né? E é aquele cliente que te liga todo dia? Não. Só à noite. Não, é só à noite. Então, assim, tem toda essa história mudando. E essa dinâmica, ela está alterando também a leitura e a interpretação dos mapas astrais, porque hoje eu tenho que falar para os meus clientes, olha só, o que você vai fazer agora que você está com 60 anos? E é mesmo, o que você vai fazer? Porque você pode viver mais 30. Lógico. Isso é uma ameaça. É uma ameaça? Não, e é meio uma ameaça mesmo, porque as pessoas ficam assim, cara, mas eu não pensei nisso. É verdade. Não me preparei para isso. É uma advertência. A gente não é treinado para isso, a gente é treinado para ser produtivo, para alimentar o sistema, né? E o sistema lucrar com a gente. Isso, a gente entrar na cadeia, né? E aí você começa a ser uma pessoa que dá prejuízo para o sistema num certo sentido, para a Previdência, né? Porque você recebe e não trabalha. Se bem que eu acho que você gasta, então isso retorna. Por suposto. Na verdade, sim. Mas existe uma questão previdenciária mesmo, um problema previdenciário. Mas, de qualquer forma, essas pessoas têm agora um desafio. O que eu vou fazer agora da minha vida? Porque eu tenho ainda bastante vida pela frente. E a vida da primeira infância, ela tem um nível de consciência que é menor, porque você nem lembra, às vezes, direito, né? É verdade. Você vai sofrendo aquelas impressões, mas o tempo passa muito devagar quando a gente é criança, né? E passa mais rápido quando a gente vai ficando mais velho. A percepção do tempo. É verdade. Então, assim, é um tempo muito percebido esse tempo depois dos 60 anos. Né? E que quando você tem a infelicidade de ter uma doença e tal, é também muito sofrido, né? Porque você vai sentindo as dores de cada dia. É verdade. Né? E lutando com a ciência, com a tecnologia, para minimizar. Trocando as peças, né? Trocando as peças, né? Fazendo, né, as próteses possíveis. Sim. Isso aqui é uma prótese, né? Isso aqui é uma prótese antiga, mas né? Aqui dentro também tem uma prótese, tem uma horta aqui dentro. Vai todo mundo trocando as peças e melhorando. Acho que vai chegar um ponto aí que a gente vai trocar um monte de coisa. Vai trocar a cabeça, né, cara? Seria tem gente que já devia trocar, logo que nasceu, já devia olhar. Bom, isso assim, é verdade, isso é verdade. Troca que não vai dar certo. Deu ruim aqui, deu defeito. Então, assim, eu acho que é isso. É muito legal a gente pensar em Saturno, porque, apesar de ele ter essa fama de maléfico, né, da astrologia tradicional, né, ele é visto como o grande malvado. Depois veio Plutão para disputar com ele, mas na astrologia tradicional, Marte e Saturno, Deus da guerra e o Deus do tempo, são assim terríveis, né? São eles que podam, que cortam, que limitam. Quer dizer, Marte não, mas Saturno vem e cobra ali, né? Saturno fica meio de general nessa guerra, né? Que Marte está lutando, né? E às vezes é um general cruel, né? Um general que não dá sopa. Então o tempo ele não permite, a princípio, né? Depois eu vou ter um papo sobre física, né? Mas mais adiante aí. Mas o tempo a princípio ele não volta. Então, a rigor. A rigor a gente não consegue desfazer algo que fizemos há pouco tempo. Deixa eu tentar lá um negócio que acabou de passar pela minha cabeça. Mas eu vou cronometrar, nós temos mais 8 minutos. Só? Uma meia hora. Será que 8 minutos não, mais conhecidos como Saturno, né? Será que a gente se rebela tanto contra Saturno? Porque no fundo, nós somos ainda um pouco aquelas crianças que são desobedientes, indisciplinadas, que a gente quer só viver, quer aproveitar a vida, fazer o que der na cabeça. Será que tem isso um pouquinho? Essa criança que se rebela contra ele? Acabei de pensar isso. Enfim. Porque Mercúrio acabou de entrar em Áries, então por isso você já acabou de pensar isso. Tá assim, como geminiano do Sol que eu sou... Que o eterno adolescente. Forever young, puer, né? Pessoa pueril que eu sou. Isso.
né? Não é não. Fala isso. Não é não, tá? Não é não. É geminiano, mas é meu amigo. Geminiano é um bicho danado. Então, assim, é um bicho sacana, né? Um bicho que não gosta muito dessa ideia de envelhecer. E de limites, né? E muito menos de limites e de que alguém diga a você para onde você tem que ir. É verdade. Né? Porque exatamente o que caracteriza Mercúrio, Hermes, que eu estou sempre mostrando aqui, né? Essa liberdade, né? De fluir. De liberdade de trânsito, né? Que ele era o único cara que entrava em qualquer lugar. Faz negócios. É verdade. Ele está aqui para tentar aproximar ou até às vezes fofocar e atrapalhar o negócio das pessoas. Saturno, assim, num conceito mais clássico, não brinca, não gosta de brincadeira. É tudo muito Júpiter gosta, né? Da sacanagem, de negócio. Saturno, olha só, gente, acabou. Vênus, então, vive de sacanagem. Pois é. E aí Saturno chega e fala, olha só, acabou a palhaçada, vamos, né? Aquele inspetor da escola, né? Então a gente sempre vai ter um pouco essa bronca do inspetor. Né? Eu tenho essa sensação. Acabei de ter, né, na verdade. Tive esse insight aqui agora. Porque, como boa aquariana, eu sou uma pessoa, em princípio, também, rebelde. Em princípio, rebelde. Então, esse negócio de limite... Saturno rege Capricórnio, né? Temos que deixar isso claro também. Então, mas ele também era antigo regente de Aquário. Sim, mas Aquário é um ar meio, né, que quando dá para também ser obcecado por um assunto, é verdade, por um negócio, fecha ali as ideias. Tem razão. Gêmeos é que é a bagunça mesmo, né? Gêmeos muda de ideia. É o barata voa, não tem muita moral, muita certeza. Eu falar isso no meu próprio signo solar. Não, mas é razão, você tem razão. Tem muita... Mas a gente não está falando de moral no sentido do moral versus imoral, não. Não, tá? E nem a gente está dizendo que quem tem o Sol em Gêmeos é imoral, não é isso? Mas é que a gente está falando de arquétipos, né? De modelos. O modelo geminiano é um modelo que não comporta esses limites, não gosta desses limites. Mas a gente entende a necessidade dos limites. Lógico. Como também da expansão. Mas que qualquer signo acaba entendendo a necessidade dos limites, mas se rebela, vira e mexe, Saturno vai lá e pá! É que Capricórnio fala, né, das sociedades também deixando de ser nômades e se tornando mais dependentes da agricultura e, portanto, se estabelecendo em determinados locais. Sim. Que é parte do processo humano, né, da história, né, do Homo sapiens, processo civilizatório, Neandertal, né, das bases, né, dessas civilizações, quando elas encontram um lugar onde é possível permanecer. Isso. E elas não têm que ficar fugindo, né, do tempo, do clima, né, como provavelmente acontecia lá nos primórdios, né, que o homem não sabia plantar, ele era um coletor e caçador, né? Coletor e caçador, então ele ia como certos animais, né? Seguindo as estações, Saturno já operando ali, né? Já delimitando os frio demais, gente aqui para cima, vamos descer. Isso. Os bichos estão descendo, vamos junto, vamos descer também. E aí vamos caçar, na medida em que você encontra um lugar que aqui, né, e normalmente é perto de rios, óbvio, né, onde tem água potável, né? E onde tem peixe, onde tem terra que você pode irrigar e aí plantar, a gente vai estruturando a sociedade. E aí você tem que ficar, porque você plantou, né, você não vai plantar e ir embora, né? Então você vai plantar e esperar nascer e você vai ir com isso também, vou construir uma casinha, né? Uma casinha que dure mais, porque já que eu vou ficar aqui muito tempo, não pode ser só um acampamento. Né? Então, é verdade. É a cultura, né? Saturno fala de toda essa estruturação da nossa... Por isso é tão importante e tão fascinante, né? Mas enquanto puxando isso... o saco de Saturno hoje... Olha, eu espero que esse vídeo bata muitas visualizações, que Saturno nos retribui e abençoe, mas vou te dizer, aqui como Glória Brito, do signo de Aquário, eu até posso aceitar esses limites, como já aceitei muitas vezes, mas de vez em quando também, aí eu compro uma bolsa de borracha que representa uma galinha. Você tem uma bolsa de borracha que representa uma galinha, ou tem uma mochila. Não,
Depois te conto a história da bolsa. Sumiu. Aí eu posso Mataram, pintar o cabelo de vermelho, eu posso usar uma mecha azul pavão, mas no dia seguinte, companheiro, estou lá batendo ponto às 8 da manhã. Mas isso já acabou, graças a Deus. Isso é bem aquariano. É. Né? Você tem essa coisa do mijar fora do pinico, mas sabe que o pinico está ali, né? O pinico está ali. Tanto assim que na minha juventude eu nunca me envolvi com drogas, nenhuma, porque eu sabia que o pinico estava ali. Quem não sabe onde está o pinico normalmente é o pisciano. É verdade. E aí quando você fala assim, você está mijando fora do pinico, ele fala, que pinico? Que pinico? Tem pinico? E é para falar, esse negocinho é para mijar dentro? Já botei planta. Agora... Ficou tão bonito. Ficou tão bonitinho, agora é danoso. Tchau, foi um prazer. Mais uma vez. Olha só, nós aqui, eu nem sei exato, mas eu não quero nem pensar, mas depois eu edito e faço de conta que foi espontâneo. Claro, né, claro. tal. Mas por enquanto, escutem bem o que nós estamos falando, por favor. Cliquem no sininho das notificações. Isso, compartilhem com os miguxos tudo. Se vocês tiverem... Agora tem mais de 150 mil pessoas no canal dela, mas eu não. Tenho 160 e poucas mil. É principal. Eu Aqui, tenho ó. uma coisa ridícula, então assim... Compartilhem com os miguxos. Deem suas opiniões. Proponham temas. Tá? Ajudem a gente, tá bom? Para a gente continuar produzindo esses vídeos para divertir vocês e ao mesmo tempo também ensinar. De alguma tá bom? coisa vocês aprendem. E a gente está sempre aprendendo. Uma das lições de Saturno é essa, né? Assim como Júpiter está sempre nos expandindo e fazendo a gente conhecer coisas novas, ampliar horizontes, Saturno está sempre lembrando a você que você não é tão sábio assim, não é tão sabido assim, que você tem que ter seus limites, que para tudo há um tempero, um tempo e um momento que não pode ser também deixado para trás sem pagar por isso. Tempo, Saturno cobra. Tempo. É isso? Tempo tinha. Tchau. Tchau. Porra, tchau. Tava demorando. Cheguei, Saturno. Tava demorando, ó. 32 e 46. Pô, perfeito. Tá bom?